Cássio Murilo da Silva, nascido em Belo Horizonte no ano de 1961, mais precisamente lá no Hospital Odete Valadares, que existe até hoje, né? Sou filho de uma família humilde. Meu pai é de Mariana, na cidade de um distrito de Mariana chamado Monsenhor Horta, e a minha mãe de Montes Claros. Minha mãe é do bairro São José, lá da cidade de Montes Claros. Meu pai, ele trabalhava lá em Monsenhor Horta, no garimpo, né? Ele com os irmãos, juntamente com o meu avô, eles trabalhavam no garimpo, outras vezes trabalhando, cuidando de bois, né? E ele veio para Belo Horizonte aos 14 anos. Chegando em Belo Horizonte, ele foi trabalhar num bar, no bairro Concórdia. Depois ele trabalhou, teve várias outras atividades. Até que, com uns 20 e poucos anos, ele aprendeu o ofício de vidraceiro. Foi trabalhar numa empresa de vidro chamada Vidroplex, a antiga Vidroplex, que depois quebrou. Ele foi para a PBR e depois para a Divinal, onde ele trabalhou muitos anos. E essa foi a nossa vida. E a minha mãe? Minha mãe era costureira. Ela também veio para Belo Horizonte, nova, veio com 16 anos. E aqui ela foi trabalhar como costureira na fábrica da Luder. Trabalhava na antiga Luder, ela era costureira da Luder. Ela começou como auxiliar de costureira, né? Porque aos 16, 17 anos. Depois ela aprendeu a bordar, aprendeu a costurar. E essa foi a vida dela até a gente se tornar adultos, né? Toda a vida vendo a minha mãe ali, naquela vida sempre mexendo com a costura, uma guerreira. E assim foi a nossa vida em família. Os irmãos? Os irmãos, nós somos 8 irmãos. Hoje, não mais 8, 7. Um faleceu há 3 anos. E era para sermos 11, mas a minha mãe perdeu 3. Tem 2 que moram na cidade de Aimorés e as outras moram aqui mesmo em Belo Horizonte. Foi um encontro até interessante, porque o meu pai, ele trabalhava num bar onde o patrão, um dos filhos do patrão da minha mãe, ele ia lá fazer o seu happy hour, né? Seu happy hour. E ele ali conversando com meu pai, sempre os dois trocando aquela ideia, fizeram uma amizade. Um dia o meu pai foi até a casa deles, né? Quando ele chegou lá, ele ficou conhecendo a minha mãe, que minha mãe também era uma festa, minha mãe, como trabalhava com eles, ela também foi a esta festa. E ali os dois se conheceram. E o interessante, como que um uniu o outro. O patrão da minha mãe se casou com a sobrinha do meu pai. Naquela festa, ele ficou conhecendo a sobrinha do meu pai. Foi assim, foi através de uma festa em casa de patrões, que o cidadão lá de Mariana foi encontrar a cidadã de Montes Claros. Olha, a minha infância foi muito bem aproveitada. Desde que eu me entendo por gente, aos 5, 6 anos de idade, eu sempre gostei muito de brincar, muito alegre, aquela vida cheia de alegria. O meu pai, ele sempre nos presenteava com os presentes do sindicato, né? Tinha o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Belo Horizonte. Todo fim de ano ele nos levava lá no sindicato para buscar os presentes. E era uma alegria imensa. A gente enfrentava uma fila, rapaz, enfrentava uma fila de dobrar quarteirões. Primeiramente era ali na Avenida Paraná, número 500 e alguma coisa. A fila dobrava lá para a Rua Carijós,
quando eu estava no sentido rodoviário. Quando estava no sentido Mercado Central, eu dobrava para a rua Tamoios. E o pessoal ficava ali horas na fila para pegar os presentes. E a gente saía de lá cheio de sacola na mão e com toda a alegria. E foi uma infância muito divertida, sempre gostei muito de brincar, né? Rouba-bandeira, quem não brincou disso, né? O pegador de esconder, o passar anel, o cair no poço, tudo isso aí que... A nossa infância foi recheada disso, né? Eu gosto muito de observar, Vanderlei, que até uma frase que eu ouvi uma vez o Acir Antônio, nunca mais esqueci, que ser a vantagem de envelhecer é poder dizer, eu vivi o antigamente. A gente hoje pode dizer, né, com clareza, antigamente era assim. Aos 6 anos eu comecei no chamado o pré-primário, né? O jardim de infância, o pré-primário, na escola João Alfonso, no bairro Paraíso. E ali eu fiquei até a 3ª série, depois eu fui estudar no outro colégio, que hoje é o Colégio Máximos. Na época era o Colégio Clodovino de Carvalho, estudei no Gabriel Passos. Agora, as matérias que eu mais gostava, português, né? Sempre gostei muito de português. É interessante que no 2º ano, né? 3º ano, a gente estudava literatura. Tinha o livro de literatura, né? Linguagem e literatura. Era uma coisa muito boa de se estudar, o português, a gramática. Eu sempre gostei muito disso. E outra matéria que eu gostava também de ciências. Ciências, depois foi chamada biologia, estudos sociais, moral e cívica. Eu sempre gostei. Agora, as matérias em si, já na fase de ginásio, aí veio as matérias do inglês, né? O inglês, a gente tinha uma noção de francês. Agora, a matéria que eu sempre corri dela, 3 matérias que eu sempre corri, matemática, física e química. Ninguém merece. Rapaz, o rádio entrou na minha vida, uma coisa assim, para mim, inusitada. Primeiramente que a minha mãe, ela gostava muito de ouvir rádio. Eu cresci ouvindo rádio, né? Os grandes radialistas, tive muita influência de Aldair Pinto, minha mãe era fã do Aldair Pinto, meu pai, Álvaro Alvim, Elmar Passos Toca Fundo, né? Já na fase de criança, já na fase adolescente, tive a influência de Jorge Márcio, Oliveira Rangel. E o meu grande sonho era trabalhar no rádio. O meu primo tinha um gravador, aquele gravador antigo chamado Aico, né? O gravador Aico. E eu pegava o gravador dele e ficava imitando os radialistas, né? Imitava os noticiaristas, principalmente noticiaristas como Nascimento Filho, Marco Antônio França, Enoque Passos. E eu ficava imitando, pegava um jornal e ia ler. E aquilo foi crescendo na minha vida, né? Fui vivendo daquela forma, naquela... Não seria ilusão, não é uma ilusão, um sonho, né? Um sonho. Era uma realização, é algo que eu queria realizar na minha vida. No ano de 1981, eu, frequentando uma igreja evangélica, que frequento até hoje, a Igreja Metodista Wesleyana, a igreja conseguiu um programa de rádio, não é? E o meu mestre, meu mentor, meu mestre, o pastor Uziel, ele disse, um dia eu vou te levar lá no rádio, para você falar no rádio, porque seu sonho é ser um locutor de rádio. E chegou o meu dia, ele levou todo mundo, e a minha vez não chegava nunca, eu já estava ansioso. E o dia ele me levou lá na Rádio Mineira, da rua José de Alencar, número 700, na antiga Rádio Mineira, extinta Rádio Mineira, que saudade. E eu participei do programa com ele, eu li ali uma mensagem, li os endereços da igreja, a programação, anunciei as músicas, e no final eu li os endereços
das igrejas, a programação de todas elas, e nós encerramos o programa. Quem que vinha depois de nós? O diretor da rádio. O nosso programa era o Bom Dia com Cristo, das 7 às 7h30 da manhã. E ele entrava de 7h30 às 9 com o Panorama da Mineira, o doutor Wellington Armanelli. Doutor Wellington Armanelli é meu pai no rádio. Agradeço ele, eternamente grato ao doutor Wellington Armanelli e ao pastor Uziel. Todos dois já falecidos, recordo com muita saudade e com muita gratidão por eles terem me induzido nessa profissão. E o doutor Wellington Armanelli me deu essa oportunidade. Aí ele disse assim: ô Zé, você trouxe hoje um locutor para te ajudar? O pastor Zé falou com ele: não, ele não é locutor, não. Não, meu filho, você não trabalha no rádio, não? Eu disse: não, é a primeira vez que eu falo no rádio na minha vida. Ele falou: não, você não é um radialista, mas locutor você é. Você tem o dom. Olha, eu gostei muito, estava te ouvindo no carro aqui, eu gostei muito do seu desempenho aí, viu? Futuramente eu vou precisar de mais um locutor aqui. E se você se interessar, você pode fazer um teste aí e, dando certo, eu com certeza vou te chamar, porque eu achei que você tem o dom. Rapaz, aquilo ali, eu falei hoje que realizou o meu sonho. E o pastor falou com ele: olha, doutor Wellington, e o sonho dele é ser um locutor de rádio. O doutor Wellington falou: pois seu sonho então está se realizando hoje, meu filho. E a partir daí começou. Passados alguns meses, o Leno Dias, ele saiu da Rádio Mineira e foi para a Globo apresentar o MGTV. O doutor Wellington me chamou e eu comecei no rádio ali. Bom, a minha estreia foi sensacional. Um dia eu passando em frente à rádio, eu trabalhava nessa época de cobrador. Existia o cobrador de rua e eu trabalhava de cobrador. Eu passando em frente à rádio, a secretária do doutor Wellington estava saindo na hora. Você vê como que as coisas acontecem, né? As coincidências da vida, que eu não costumo dizer que sejam coincidências, mas providência divina, né? Porque eu não tinha que passar por ali naquele local. Eu resolvi passar por lá. Mas assim, no fundo, já era um interesse, né? Até passar por ali para ver se eu via alguém da rádio. E a Luísa, a secretária dele, estava saindo exatamente na hora. Aí ela: Cássio, que bom te ver. O doutor Wellington está te procurando há uns 2 dias. Eu esqueci de você. Vem cá, ele está aqui, vamos conversar com ele. Que bom que você chegou aqui. Eu perdi seu contato. Estou doido de gente procurando. Aí entrei lá, sentei, conversei com o doutor Wellington Armanelli. E logo de cara ele já falou assim: olha, hoje, já que você esteve aqui hoje, já quero que você grave uma programação musical para mim. Eu falei: que bom. É daquele mesmo jeito que você anunciou a música lá no programa. Outra coisa, Vanderlei. Quando eu fui fazer o Bom Dia com Cristo, o pastor José não voltou mais no programa, não. Não voltou mais, ele não quis ir mais no programa. Não, você que vai ficar responsável por esse programa. Foi até o programa sair do ar. O programa era patrocinado até pelo pessoal da Belo Horizonte Couros, que patrocinava esse programa. Ô Cássio Pedro, você lembra o que é que você falou pela primeira vez no rádio nesse programa Bom Dia? O que eu falei pela primeira vez: Bom Dia com Cristo. Que você tenha um ótimo dia com Cristo no seu coração. Essa foi a primeira frase minha no rádio, que o meu mestre, ele anotou. Eu vou anotar aqui para você nunca mais esquecer o que você falou. Bom dia com Cristo, que você tenha realmente um bom dia com Cristo no seu coração. Essa foi a primeira frase que eu falei no rádio. Mas, já como profissional de rádio, foi um programa, nesse dia que eu fui gravar. Não, antes, vamos voltar aí, então ele pediu para você gravar a programação. Você contou aí que você nunca mais voltou, que o pastor Uziel disse que você ia fazer. Isso. Aí como é que foi isso? Aí você assumiu a responsabilidade geral, como é que era? Eu assumi a responsabilidade pelo programa. Eu produzia e apresentava o programa. Eu mesmo olhava os textos, as mensagens, eu tomava conta de tudo. E sempre tinha um convidado lá comigo, né? Sempre tinha um convidado comigo, mas eu conduzia o programa. Mas o programa era independente, então eu não era funcionário da rádio, né?
Quem foi seu primeiro convidado nesse programa? O meu primeiro convidado nesse programa foi um pastor que hoje ele está no Rio de Janeiro, Geraldo Carneiro Lisboa. Ele participou comigo, depois teve o Haroldo e outros que agora eu não me recordo, mas alguns cantores da época, né? Lucas Alves, por exemplo, participou comigo nesse programa. Lucas Alves era um cantor evangélico, ele ainda grava. E outros das bandas que existiam, né? O Janires do Rebanhão, eu entrevistei o Janires do Rebanhão. Foi uma época brilhante. Você estava com quantos anos? Eu tinha 20 anos. 20 anos. 20 anos nessa época. Para mim eu ficava deslumbrado, né? Deslumbrado e vislumbrado com tudo que eu via. Era sensacional. Era uma emoção, assim, algo inenarrável. Não tem como descrever, sabe, o que a gente sentia ali naquele momento. Quando eu entrava dentro daquele estúdio, é uma coisa impressionante, o Vanderlei, que quando você chega na emissora, você está ali, passa pela portaria, cumprimenta um, cumprimenta outro, mas quando você vai se aproximando do estúdio, a gente vai se transformando, rapaz. É uma coisa impressionante. E quando a gente entra no estúdio, você chega diante do microfone, já não era o Cássio Murilo mais. Entendeu? Encarna aquele personagem, é uma coisa impressionante, é uma delícia, o rádio é uma delícia. E quando a gente sai do ar, aí a vida volta para o normal. Falando em vida volta para o normal, como é que sua família, seus pais receberam a notícia de que o cobrador de rua estava se transformando num locutor de um programa independente? Pois é, rapaz, o meu pai de início, meu pai era muito brincalhão, muito gozador. Ele não acreditou. Ele falou assim, porque depois teve uma época, eu parei de trabalhar de cobrador e fui trabalhar na Divinal com meu pai, né? E foi nesse período, quando eu estava na Divinal, que eu fiquei conhecendo os radialistas ali, porque a Divinal era na rua José Ildeu Gramiceli, lá na rua José Ildeu Gramiceli, e tem a rua Itatiaia embaixo, e a rádio Itatiaia, então a gente passava pela Itatiaia. E eu ficava no bar da Irani, em frente à rádio Itatiaia. Eu saía da Divinal, ia lá para o bar da Irani e ficava lá, no meio dos radialistas. E meu pai, quando eu falei com ele que eu estava fazendo teste no rádio, ele não acreditou que nada. Isso é bobagem sua, porque você fica lá no meio dos radialistas lá, você está achando que você já é um deles. No início ele não acreditou, mas até que um dia ele me ouviu, né? Ele só acreditou quando ele me ouviu. A minha mãe da mesma forma. A mãe sempre acredita, né? Mas ela ia assim, acreditava meio duvidosa. Você lembra com quem você encontrava ali no bar da Irani? Ali? Eu encontrava com sempre Oliveira Rangel, Eduardo Lima, né? Eduardo Lima, Oliveira Duarte, Pedro Luiz Carrapeta, grande amigo, Pedro Luiz Carrapeta. Convivi, mesmo antes de entrar para o rádio, talvez 1 ano, 2 anos antes de entrar para o rádio, eu já convivia com essa turma. Juscelino, uma vez eu procurei Juscelino, para saber como que eu fazia para entrar para o rádio, né? Ele era vereador, e ele me disse, olha, você tem que procurar uma emissora, fazer um teste, e procurar o sindicato para você se sindicalizar, conseguir o registro. Enfim, a outra pessoa que eu conheci lá no bar da Irani também, Glória Lopes. Glória Lopes, grande amiga Glória Lopes, dona Glória. E a turma do esporte, né? Delivaldo Alves, José Calazans, aquela turma ficava sempre por ali. Tânia Moreira, que depois veio ser. Tânia Moreira estava novinha naquela época, né? Era uma jovem, muito animada, muito cheia de garra, muito inteligente. Aquela repórter, né, assim, de rompante, né? Muito, que perseguia a notícia. A Tânia Moreira veio até ser minha chefe depois na Rádio Cultura. Olha, o programa chamava Seleção Musical da Mineira. E eram músicas orquestradas, né? Então
Então tinha música francesa, tinha música italiana, tinha música em inglês. E eu tinha uma noçãozinha, né? Aquela pouca noção que a gente aprendeu na escola. Rapaz, quando a moça trouxe para mim uma seleção musical só de música francesa, ali estava Franck Purcell, Jean, Frederic alguma coisa, Paul Mouriat, e para anunciar o nome daquelas músicas. Né? Eu tinha uma noção básica do francês que a gente aprendeu na escola, mas a gente não levava muito a sério o francês, a gente levava mais a sério o inglês. Mas esse dia eu passei aperto. E depois que eu gravei, aquilo tudo foi para o ar. O doutor Wellington Armanet disse: meu filho, você tem que ter assim, um cuidado com as pronúncias das palavras em francês. Vamos sentar aqui que eu vou te ensinar. Aí ele sentou comigo e foi me ensinando aquelas músicas em francês. Ali o operador ele colocava um disco no ponto, já colocava o outro no ponto e ficava segurando. Ele ligava a picape e ficava segurando na hora de soltar. Assim que o locutor anunciava a música, ele soltava a picape. Como é que você anunciava? Anuncie uma música. Como é que você fazia? Por exemplo, naquela época, uma música que era muito tocada, do Gilson, né? Casinha Branca, né? Gilson Casinha Branca. Aí eu dizia: olha, para você que tem um motivo para recordar aquela casinha lá do interior, aquele momento gostoso lá da roça, que tal a gente curtir o Gilson, Casinha Branca? Fui contratado quando o Neno Dias saiu, uns 3, 4 meses depois. Eu fiquei gravando esse programa como teste. E depois fui contratado oficialmente como noticiarista na rádio. E o Capilé era melhor do que de cobrador? Não, até que não, rapaz. Até que não, porque o cobrador tinha comissão, né? Eu chegava na rádio às 6 da manhã e saía às 11. Depois passei a sair às 11h30 porque o Orlando Moreira me pediu para eu apresentar com ele o programa Jogo Aberto, que eram notícias esportivas. Então a gente fazia que era jogada, a gente concorria com o Rádio Esporte da Itatiaia. Né? Foi uma coisa sensacional. Quando eu cheguei, o doutor Edson falou assim: olha, você vai redigir as notícias. Você sabe redigir? Eu sei. Sabia não. Sei. Você já redigiu? Já sim, eu já escrevi algumas coisas. Realmente, como eu tinha atividade na igreja, eu escrevia um documentário para a igreja, né, falando sobre os trabalhos da igreja. Né? Nessa quarta-feira vai acontecer isso, domingo isso. Então, eu realmente... O informativo da igreja. Eu era responsável pelo informativo. Então, de certa forma, eu já tinha uma tarimba, né? Não profissionalmente falando, mas exercendo já uma atividade dentro daquela área que estava sendo requisitado, né? E ele falou assim: então, amanhã você já pode começar, 6h30 da manhã você chega, já vai participar aí do primeiro noticiário, às 7 horas tem um boletim, de hora em hora, até às 11. Tudo bem. Se você vai redigir, vai apresentar a Helenice, uma moça que estava lá, jornalista, muito amiga, sensacional, anos que eu não vejo. Helenice, eu esqueci o nome dela, o sobrenome, acho que é Helenice Santos, parece. Ela me ajudou muito. E aí eu fui para casa. Eu falei: gente, como que eu vou fazer esse noticiário agora? Como que eu vou fazer isso? Naquele dia tinha um vizinho, para você ver como é que são as coisas, né? As providências, não são coincidências, são as providências. A hora que eu cheguei em casa, preocupado com o que eu ia fazer, o meu vizinho, até falecido, o Edir, estava vendendo uma máquina, Olivetti Linea 98. Ele foi lá em casa me oferecer a máquina. Eu falei: ô Cássio, eu estou vendendo uma máquina Olivetti Linea, sei que mexe aí no meio desse povo do rádio, se você souber que ele queira comprar, eu vou vender por um preço, camarada, porque você já está vendida, vou comprar essa máquina. Agora eu não tenho dinheiro para te pagar hoje, não, mas eu preciso dela hoje, agora. Ele falou: verdade? Ele falou: é verdade. Foi lá, buscou a máquina, eu
que eu fiz? Eu gravei o Jornal Nacional, gravei as notícias do Jornal Nacional, do gravador Aico do meu primo, e fui ouvindo as notícias e escrevendo, catando. Nunca tinha feito um curso de datilografia, mas deixei o curso de datilografia pela metade, catando ali as letras, e foi assim que começou. Aí já levei as notícias. Como que a gente tinha a noção, é uma coisa impressionante, né, rapaz? Que eu peguei as notícias não perecíveis, mas eu não tinha o mínimo de noção do que eram notícias não perecíveis, mas é o feeling, né? Eu falei assim, eu vou pegar essas notícias aqui, coisa que vai acontecer amanhã, que estão falando, amanhã vai acontecer isso e isso, nesta era, digamos que fosse numa terça-feira, nesta quarta-feira o presidente vai fazer isso e isso. É interessante. E depois é que eu vim perceber, falei, gente, aquele dia que eu gravei aquele noticiário, foi só com notícias imperecíveis. Atuais, né? Atuais, Notícias do dia. E eu não tinha a mínima noção disso, ninguém tinha me ensinado isso, não. Quer dizer, eu aprendi, né, com alguém, né? Você estudou para ser locutor? Você fez algum curso? Não. Antes de eu entrar para o rádio, eu tive uma oportunidade com o Aldair Pinto, né? Como eu te disse, eu imitava todos os locutores. Eu ficava imitando eles e gravando eles. Não fiz um curso para locução, nunca fiz. E uma vez eu cheguei a trabalhar com o Aldair Pinto uns 15 dias. Só que eu já estava casado, já tinha uma filha, né? E eu precisava de dinheiro. Eu estava fazendo teste, naquela época a gente não recebia logo de imediato, você ficava um tempão trabalhando no rádio, eu acho que até hoje acontece isso. E eu não podia ficar, então eu tive que sair para ir trabalhar. Fui trabalhar na Drogaria Araújo depois disso. E foi ali, ouvindo os locutores e imitando os locutores. E quando eu cheguei lá para a Rádio Mineira, esse período que eu fiquei com o Aldair Pinto, um teste que eu fiz lá na capital, fiquei lá com ele, foi bem antes, foi enquanto eu estava aguardando o chamado da Rádio Mineira, já tinha promessa. Demorou em torno de um ano, mais ou menos, esse período. E eu aprendi assim. Aldair Pinto, fala um pouquinho da sua experiência com o Aldair Pinto. Ah, rapaz, Aldair era sensacional. Eu fiz um teste lá na Rádio Capital, o da Rádio Mineira não tinha obtido a resposta ainda, e passei, o jornalista responsável lá era o Paulo Enene, meu grande amigo Paulo Enene. Devo a ele também esse momento no rádio. Paulo Enene aprovou o meu piloto, né, que a gente chama de piloto, e um dia eu fiquei indo lá para a rádio. E o Milton, o Newton, que era o operador, ele falou com o Aldair Pinto, falou assim, olha Aldair, esse rapaz aí fez um teste aqui na rádio, e eles não dão oportunidade para o rapaz aí, o rapaz dá conta do recado, põe ele aí com você no seu programa. Eu ouvi o piloto dele lá, Newton Rodrigues, agradeço também esse amigo. Rapaz, só tenho a agradecer, muita gente. O Aldair, então vamos lá meu filho, eu estou ouvindo a voz dele aqui, a sua voz tem sonoridade, viu? Sua voz tem sonoridade, você tem voz de locutor. Vamos lá, senta lá comigo. Eu sentei com ele lá, falei assim, ó, você vai ler aqui para o meu comercial do Tonoclen. Fala do Tonoclen aí. Se eu gostar da sua voz, você vai ficar comigo aqui a partir de hoje. Põe o fone aí para o seu ouvido para ficar mais bonito. Aí eu pus o fone no ouvido e li o comercial do Tonoclen. Ele falou assim, rapaz, esse menino tem futuro, hein? Você vai ficar comigo aqui a partir de hoje. E o Aldair, rapaz, era aquela figura sempre imprevisível, né? Imprevisível. O Aldair, a gente costumava dizer que ele era uma bomba atômica, né? Todo dia ele explodia alguma coisa. Ele era uma bomba atômica. Mas era um camarada sensacional, grande amigo. Bom, a minha trajetória na Rádio Mineira, eu fiquei lá por 8 meses. Porque depois eu fui... Como eu tinha feito esse teste na Rádio Capital, como eu te disse, o Paulo Enene havia me aprovado. Passou algum tempo, a Rádio Capital me chamou. Eu fui conversar com o doutor Wellington Armanelli. Ele não podia cobrir. Ele foi, agora eu não tenho condição de cobrir o salário da Rádio Capital. Era um salário razoável, mais ou menos. E então, eu disse, se você quiser ir, eu te libero. Se não der certo lá, se você quiser voltar,
o lugar seu vai ficar aí. Eu, tá bom. Ele me liberou, rapaz, uma coisa impressionante, isso que me comove, sempre quando eu lembro disso. Quando eu fui lá na Rádio Capital, acertei tudo com o pessoal, Paulo Enene, doutor Oyamar Figueiredo, encontrei lá o Geraldo Porto Bonfim, Ricardo de Oliveira, tio Ricardo de Oliveira. O Oyamar Figueiredo, ele me pediu uma carta de apresentação. Olha, você traz para mim uma carta de apresentação lá do doutor Armanelli. Cheguei lá e falei com o doutor Armanelli, eu estou precisando de uma carta de apresentação. Pai, eu vou fazer para você. Passou um tempo, ele me chamou lá, me deu a carta, escrita com o próprio punho. A carta de próprio punho. Eu disse, peça a Luísa para redigir essa carta lá na máquina. A carta feita de próprio punho, me apresentando. Apresento o senhor Cássio Murilo da Silva, casado, pai de família, profissional, tal. E eu fiquei impressionado com aquilo. Quando eu cheguei lá na rádio, uns 2, 3 dias depois, o Oyamar falou comigo, rapaz, eu fiquei impressionado com a carta que o Armanelli mandou, te recomendando aqui, o homem te recomendou como um filho. É isso que eu tenho que... Só tenho a agradecer, né? Só tenho a agradecer. Te recomendou como um filho. Eu vou te mostrar a carta. Eu não tinha ideia do teor da carta, né? Porque ele me deu para entregar para a moça, mas eu não li. Não é? Eu só tive ideia do teor dessa carta que o Oyamar Figueiredo me chamou lá na sala dele e me mostrou. A carta de apresentação que o Armanelli enviou para ele. E fiquei na Rádio Capital durante 2 anos. Depois o Luziário Pinto. O que você foi fazer na capital? Na capital fui apresentar o Jornal da Manhã, junto com o Luziário Pinto. Nós apresentávamos o Jornal da Manhã. E eu fazia as folgas dele. Né? Eu era folguista dele no Jornal da Manhã. Sempre que ele não podia, eu estava lá apresentando o jornal. Ele no fim de semana, que ele folgava no sábado, eu ficava no Jornal da Manhã e apresentava os noticiários de hora em hora, que era o plantão dos repórteres da capital. Então eu redigia e apresentava as notícias. Nesta época eu fui fazer um curso de jornalismo na antiga FAF-BH, que já estava na reta final. Mas como eu estava casado e com filho pequeno, né, a faculdade era cara, a faculdade particular, então não tive condições de continuar o curso. Eu parei no penúltimo período, mas foi uma coisa que a gente aprendeu. Depois, como eu comecei a trabalhar no rádio, eu já estava na redação, atuando, então eu não quis mais retomar o curso de jornalismo. Mas é uma coisa que eu me arrependo muito, viu? O conselho que eu dou para você aí que quer ser um radialista, um jornalista, estude. Vai fazer o curso, porque senão a gente fica muito limitado. Eu sei do que eu estou falando. Você ficou 2 anos na capital. Isso. E por que saiu? Porque o Luziário Pinto precisou de um locutor, ele era coordenador de locutores lá na Inconfidência, Mauro Bonfim. Ele trabalhava na Assembleia e a atividade dele na Assembleia estava tomando o tempo dele da rádio. Então ele estava para sair. O Luziário me chamou, eu fui lá na Inconfidência, conversei com Alair de Almeida, e o Alair de Almeida me contratou para a rádio Inconfidência. Para mim, rapaz, foi um sonho. Quando eu cheguei ali, ele me apresentou Tarcísio Lopes, o Tigrão, Tarcísio Lopes. Ei, Titi, já fez o bichinho hoje? Que figura. Quando ele me apresentou Tarcísio Lopes, meu coração quase pulou, porque eu cresci ouvindo aquele camarada. Né? Lá na Rádio Capital eu já tinha tido contato com o Aldair Pinto, com Pedro Luiz Rodrigues, com Pedro Carrapeta, Geraldo Porto Bonfim, Luziário Pinto, aquela turma toda que eu cresci ouvindo, e agora chega ali na Inconfidência o meu grande ídolo do noticiário de jornal, que era Tarcísio Lopes. O Alair Almeida me chamou o Tarcísio e falou assim, olha,
vou te apresentar o seu novo companheiro de jornal. Tarcísio, já seja bem-vindo, viu, Titi? Seja bem-vindo. Depois nós vamos ali tomar um cafezinho. Figura. Fiquei lá por 8 anos. Aí depois eu fui para a Rádio Atalaia. Mas era uma rádio do Estado, mas era uma rádio popular, né? Ela tinha uma abrangência muito grande. Na época, a Inconfidência, Capital e Itatiaia, né? E a Inconfidência tinha uma audiência fabulosa, mais no interior, né? Mais no interior por causa da onda curta e o transmissor potente que era, né? Mas a Inconfidência naquela época tinha uma audiência fabulosa, porque era uma rádio popular, era uma rádio que o povo tinha contato com a rádio, o povo participava da programação. Tinha programas lá voltados para o povo. O Wellington de Castro, por exemplo, tinha um programa lá em Confidência, o povo, alguma coisa do povo que o Wellington de Castro apresentava. Nós tínhamos um noticiário bem popular, concorrer com a Itatiaia e com a Capital, né? A Guarani já tinha saído, mas a minha experiência na Inconfidência foi uma experiência muito boa. Depois eu fui para também fazer a FM, Geraldão que me colocou na FM. Geraldo Ferreira, grande mestre Geraldão. Ele criou o Trem Caipira. Ele falou assim, rapaz, aquele programa eu criei para você. Criei aquele programa para você. É o Trem Caipira. Nós estreamos o Trem Caipira no dia 22 de outubro de 1991. No dia 22 de outubro de 1991. Foi uma coisa assim interessante aquele Trem Caipira, você já ouviu, né? O Trem Caipira, porque houve uma certa restrição, né? Aquela viola lascada no FM, na Brasileiríssima, uma rádio, né, considerada classe A, tocar aquela viola lascada, teve restrições. E um dia alguém me liga, senhora, eu queria parabenizar por aquela voz educada, queria parabenizar por essa programação, sensacional essa programação. E era o secretário da Cultura. Eu falei assim, pois não, quem está falando? Qual que era o nome dele? Acho que o José Aparecido. Esse era José Aparecido. Eu não lembro quem que era o secretário da Cultura na época. Eu sei que o secretário ligou. E eu falei, ele, inclusive, eles estão querendo tirar esse programa do ar. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque qual o estilo da emissora? Não tem nada disso não. Não vai tirar o programa do ar, não. Esse programa vai continuar e está lá até hoje. Mas foi uma experiência sensacional, né? Sou grato também ao Geraldão, Jairo Anatório Lima, Tina Gonçalves. Tive a honra de trabalhar ao lado de Caxangá, né? Bentinho do Sertão. A Hora do Fazendeiro. A Hora do Fazendeiro, trabalhei com ele na Hora do Fazendeiro, sentei do lado do Bentinho, dividi microfone com o Bentinho e Caxangá, isso é uma honra e tanta, né? Com o Odair Pinto, o Álvaro Alvim, Elmar Toca Fundo, rapaz, isso não tem preço. Quando eu saí da Inconfidência... Por que saiu da Inconfidência? Da Inconfidência porque eu tive um convite para ir para a Rádio Atalaia. E a Rádio Atalaia era líder de audiência, né? E eu naquele afã, eu estava com meus 31, 32 anos, em 92 eu saí, não, em 94. Estava com 33 anos. Então, o primeiro lugar para mim de audiência, como era a Rádio Atalaia, né, era um vislumbre, era mais uma coisa estonteante quando me chamaram para ir para a Rádio Atalaia. Eu fui lá, fiz um teste, imitei o Matina, meu querido amigo Adelício Matina, imitei ele descaradamente, né? Atalaia, 10h15, ZYL 212, Rádio Atalaia, Belo Horizonte, 950 kHz. Amado Batista, Princesa, Atalaia. Então, era sensacional, rapaz. Aquilo para mim era uma coisa assim fascinante. Aí eu fui para a Rádio Atalaia. Na época, quando eu fui sair, o Parreira, que sempre admirou muito o meu trabalho, sempre me deu uma grande força, confiava muito no meu trabalho na Rádio Confidência, sempre me respeitou muito lá.
ele disse, mas você vai para lá, você vai ficar só anunciando, denunciando música. Não, eu vou apresentar o jornal também, noticiário. Não, rapaz, fica por aqui. E interessante que lá eu iria ganhar menos, mas era o afã do primeiro lugar de audiência mesmo, né? E eu fui. E outra coisa que me interessava, porque a Igreja Universal tinha comprado a Rádio Atalaia. E eles estavam com um projeto para comprar a Rádio Cidade. Então, o meu interesse também já era esse, eu ir para a Rádio Cidade. Como realmente fui em 93, eles sacramentaram a compra da TV Record, né, jornal Hoje em Dia, e a extinta Rádio Cidade. E eu fiquei na Atalaia de manhã e na cidade à noite, fiquei apresentando o programa Love Songs. Quando eu fui para a cidade, na verdade, eu fui para lá para apresentar o Pique na Cidade, que era um programa de rock. Mas como eu tenho a voz, né, bem mais pesada, então o rapaz achou por bem que eu ficasse à noite apresentando Love Songs. Aqui foi outro grande momento do rádio, o Love Songs. Love Songs, o encontro com a saudade. Ei, maravilha. Coisa boa demais. Quando a gente saía... E você fazia a programação? Não, a programação musical já tinha uma programadora, que era a Efigênia Araújo. A princípio foi o Henrique Claudino, depois o Henrique ficou só na Atalaia e a Efigênia Araújo passou a fazer a programação musical do Love Songs. Era uma coisa sensacional. Sérgio Quilesse também foi programador do Love Songs. Bons tempos ali naquela Rádio Cidade. A gente saía, quando eu saía da rádio meia-noite, os carros ali no Mirante, namorando, todo mundo ligado na Rádio Cidade. Para lidar com isso, era muita farra, né? Era muita farra, era muita festa. O radialista, onde a gente chegava, a gente era muito respeitado, a gente era querido, a gente era muito estimado. E eu tive até muita dificuldade para lidar com isso, porque eu cresci no rádio assim muito rápido, né? Muito rápido. Então eu tive algumas dificuldades até para lidar com o sucesso do rádio, né? Mas era uma coisa, é que você diz, é o glamour, era algo inexplicável. A gente ficava, era coisa assim, como o amigo Luiz Carlos Alves gosta de dizer, a gente ficava absurdado. Eu ficava absurdado com tanto glamour, com tanto reconhecimento, né? E como que as pessoas, e como que a gente ajudava as pessoas também, né? Dentro daquilo tudo. Mas era só festa. O glamour em si foi algo muito proveitoso. Às vezes a gente exagerava, né? Em determinados pontos, a gente exagerava. Houve uma época que a gente achava que, naquela época, que a gente tinha que beber muito, que você chegava nas festas, era uma coisa impressionante. Depois que a gente foi corrigindo isso, hoje é diferente, né? Hoje é diferente. Mas naquela época não, naquela época o radialista, o locutor, ele era um artista. Então a gente levava uma vida de artista. Todo dia era o embalo de sábado à noite? Todo dia, o happy hour, o embalo de sábado à noite, todo dia. Depois da Rádio Cidade, aí eu voltei para Mineira, quando a Rádio Cidade acabou, e houve algumas trocas também na Rádio Atalaia, porque lá sempre troca a diretoria. Aí eles mudaram o estilo da programação da Rádio Atalaia, que se tornou uma emissora evangélica, né? E a programação literalmente evangélica, então eles acabaram com aquela programação popular. Mas eu ainda continuei lá um tempo. Mas depois eu fui trabalhar na Rádio Mineira na segunda fase dela, já com o Gil Costa. Né? Já com o Gil Costa. Lá o Armanel já tinha falecido? O Armanel já tinha falecido. A rádio já estava com o Gil Costa, lá no bairro Carlos Prates. Ali foi mais um período da Rádio Mineira, que eu fiquei ali uns 2 anos. E foi uma fase muito difícil na Rádio Mineira. Foi uma fase muito difícil. Porque a rádio não tinha som, né? Mas era uma fase difícil, rapaz, mas a gente incomodava. A gente incomodava, porque a rádio tinha audiência, né? Isso em que ano?
Isso no ano de 93, 94, por aí. De 94 até 96, que eu fiquei lá na Rádio Mineira. Porque o Roberto Marques, ele saiu da Mineira. Foram saindo vários profissionais da Rádio Mineira e indo para outras rádios, por causa do período difícil que a Rádio Mineira estava atravessando. Não é? Infelizmente, foi uma fase muito difícil, que a gente praticamente nem recebia. Não é? Então, a gente foi migrando para outras rádios. Eu, no meu caso, o Roberto Marques foi para a Rádio Cultura, que funcionava lá na Itatiaia, e quando precisou de um noticiarista, ele me chamou para lá. E eu fui para a Cultura, o Oswaldo Faria me acolheu lá, né? Sou grato ao Oswaldo, ao Emanuel Carneiro, né? E trabalhei na Rádio Cultura um período bom. E ali também fui fazer noticiário. Gravava uma programação musical, participava lá, fazia férias do Matina, dos outros locutores também. Foi um período bom também ali na Rádio Cultura. Nós estávamos no prédio da Itatiaia ainda, depois fomos vendidos. Fomos lá para a Rádio América, né? E hoje está na Rede Catedral de Comunicação. A Arquidiocese comprou. Comprou. Quando a Arquidiocese comprou a Cultura, eu fiquei trabalhando nas duas. Trabalhava na Rádio América de manhã, que o Hilton Ribeiro, Deus o tenha, né? O Hilton Ribeiro me levou para fazer o jornal da América. Eu fiquei fazendo o jornal de manhã e apresentando os noticiários. E à tarde eu trabalhava na Cultura. Mas eu sempre, durante um bom período, sempre trabalhava em duas rádios. Tinha que fazer duas rádios, né? Tinha que inteirar o dinheiro. Né? Da Cultura e da América, eu voltei para o grupo da Rádio Atalaia, né? Trabalhar na Rede Aleluia. Fiquei trabalhando na Rádio Atalaia e na Rede Aleluia. Depois eles colocaram a Record FM, que ficou no ar uns 6 meses só, porque devido a alguns desencontros lá, a rádio não pôde continuar, a Record, mas estava fazendo um sucesso tremendo, a 90,7. Ela entrou na frequência da Rádio Cidade, né? Que a Rádio Cidade pertence a eles. Hoje essa frequência 90,7 é a Rede Aleluia. E foi um período também muito bom. E fazendo noticiário? Fazendo noticiário e musical. A minha última emissora foi a Rede Aleluia. Eu me aposentei devido ao problema de saúde em 2013. Eu estava na Rede Aleluia. O problema de saúde te pegou de surpresa? Ah, sim. Olha, eu sempre tinha... A gente tem as complicações de saúde, vai chegando a uma certa idade, a gente tem aquelas complicações. Eu tive insuficiência cardíaca, né? Tive problemas com pressão alta e essa coisa toda. E a gente abusava demais, né? Abusava demais do álcool, abusava demais do fumo. Bebia com força, bebia muito. Bebia, a gente achava, que a gente estava conversando aqui mais cedo, em off, né? A gente achava que era daquele jeito. Então eu achava bonito, tá bom, tá ali no meio. Então a gente extrapolava. Tinha alguns que bebiam, mas sabiam beber, a gente bebia além da conta. E isso prejudicou muito a minha saúde. Mas o que me levou a esse problema meu de saúde hoje não foi coração e nem pressão alta. Foi a tal da esclerose lateral amiotrófica. Uma doença que atinge o neurônio motor. E ela vai enfraquecendo. Você vai perdendo os movimentos. Sabe? O nome já diz tudo, neurônio motor. Né? O dia que eu falei com o Geraldão que eu estava com essa doença, ele falou assim, rapaz, que legal, que doença chique, hein? Doença do neurônio motor, que doença chique, hein, rapaz? Geraldão é uma peça, né? Ele perde o amigo quando perde a piada, né? Mas não perde o amigo, não. O Geraldão é um grande amigo. Mas, então é isso. Eu fui acometido por essa doença. Fui diagnosticado no início do ano passado, como portador da ELA, esclerose lateral amiotrófica. Hoje tem limitação nas pernas, um pouco de limitação nos braços, mas estamos aí, enfrentando a barra. Mudou muito.
O rádio, hoje eu vejo, eu não sei te dizer exatamente. O rádio, eu sei do rádio de antes, que a gente tinha um contato mais próximo com o ouvinte participava mais, o ouvinte ia mais às rádios, a gente era mais querido, a gente ajudava mais, o rádio de antes ele ajudava mais as pessoas. Hoje eu não vejo o rádio, a não ser as emissoras como a Rádio Itatiaia, que é uma emissora que ainda se preocupa muito com isso, né? Com a rádio do povo, né? A rádio está do lado do povo, mas as rádios hoje em si eu não vejo mais a rádio do lado do povo. A rádio, antes, tinha programas, tinha um rádio que chamava A Voz do Povo, a Rádio América, por exemplo, A Voz do Povo, né? Tinham programas, né? O programa chamado A Voz do Povo, o Povo no rádio, alguma coisa assim. Hoje não se vê mais isso, né? O rádio ficou muito elitizado. O rádio de hoje está muito elitizado. E eu vejo isso. E as próprias emissoras de FM. E o rádio em si perdeu muita qualidade, né? Perdeu muita qualidade. Em termos da comunicação. Parece que é aquilo que eu te disse, sobre o antigamente. O rádio era feito com mais seriedade, né? O rádio era feito com mais seriedade. A programação musical em si, tudo mudou muito. Tinha algumas músicas que tocavam, que eram as músicas assim, jocosas, né? Nós temos Ivon Cury, por exemplo, né? Nós temos Alvarenga e Ranchinho, Jararaca e Ratinho, o próprio Manhoso. Né? São umas músicas jocosas, mas era uma coisa artística. Hoje não, hoje toca uma coisa mais, não é o jocosa no sentido artístico, é no sentido pejorativo e uma coisa sem valor, né? Músicas recheadas de palavrões. Antigamente até para se falar o palavrão o pessoal tinha mais classe. Ouço muito rádio, ouço sempre Alvorada, a Itatiaia, eu ouço muito a Rede Aleluia, eu gosto daquela programação da Rede Aleluia. Uma programação sensacional, né? E ouço a CBN, mas a rádio que eu sou mais centrado nela mesmo é a Alvorada e a Rede Aleluia. Pergunta que todo mundo faz. Existia jabá na sua época? Existia sim. Existia jabá, inclusive me ofereceram jabá, mas eu nunca tive coragem de pegar jabá. Eu sempre tinha muito medo disso. Quando eu estava fazendo trem caipira mesmo, o pessoal de uma grande empresa me ofereceu, olha, você pode vir aqui e comprar o que você quiser aqui, chega lá no rádio, você só manda um alô, você fala assim, alô, fulano de tal, senhor fulano de tal, não vou falar o nome, porque se eu falar o nome, o pessoal vai saber. Aí eu pensei, rapaz, daquele dia eu fui embora, cheguei em casa e falei com a minha esposa, engraçado, essa empresa, você acredita que o gerente lá me ofereceu isso, e falou que era só mandar abraço para ele lá no rádio? Aquela empresa não precisa disso não, gente. Minha esposa me falou, mas aquela empresa, mas é coisa do gerente, né? O gerente falou, eu não tinha coragem não, sempre tive muito medo disso. A educação que a gente teve, a relação era muito boa, né? Era muito boa. Eles eram muito amigos, né? Eles sempre procuravam nos apoiar em tudo. Tive os divulgadores, por exemplo, Wagner Carone, Paulinho, Francisco, os irmãos Hugo esqueci o irmão dele. Sempre foi gente que nos ajudava muito, né? Eles davam um grande apoio aos locutores. E artistas? A relação, os artistas também. Os artistas, de certa forma, alguns são assim, meio, né, vamos dizer, meio mascarados, né? Mas os artistas mais antigos, não. Os mais recentes, os mais novos. Agora, tem uns que a gente vê, é impressionante, tem uns que a gente vê o jeito dele na televisão, né? A gente se engana com eles, né? Tem uns que a gente se engana. Uma grande surpresa para mim, por exemplo, foi a Kelly Key, né? Tem até uma foto minha com a Kelly Key. Kelly Key foi uma grande surpresa, que eu achava que a Kelly Key era aquela antipáticazinha, aquela menininha, né, chatinha, fresquinha. Nada, rapaz, de uma simplicidade sensacional. Pelo menos é que ela demonstrou para a gente lá, de uma simplicidade,
vai lá, tira foto com os funcionários da rádio, com todo mundo, vai lá, tira foto com o ouvinte, o fã dela. Né? Era sensacional. Outro grande, que eu achava ele assim, pelo o jeito, eu achava que ele era muito sério, mas era um brincalhão. Ele era um sério brincalhão, sabe? Dá para entender isso? Sim. É um sério brincalhão. Era o Dominguinhos. Sensacional. E outros, né? Muitos outros. Jair Rodrigues, Martim da Vila. Martim da Vila, na época eu fumava, eu estava no estúdio, Martim da Vila chegou e pediu um trago do meu cigarro e matou meu cigarro todo. Como fumava aquele moço. Meu pai se foi em 2010 e minha mãe em 2013. Onde eles estão? Eles estão orgulhosos do Cássio Moreira? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque, primeiro que eles me viram fazer algo que eles gostariam que eu fizesse. Né? Me tornaram um radialista. E a minha mãe principalmente. E voltado hoje para o lado religioso, uma coisa que eu sempre digo que é levar Deus a sério. Entendeu? Uma coisa que eu levo. Às vezes a gente até a gente arranja problema com isso, sabe? Por levar Deus muito a sério. Então eu acredito que sim. Tenho procurado ser um bom pai, tenho procurado ser um bom amigo. Quantos filhos? São 3 filhas. Miriam, Kelly e Jéssica. Tem neto já? Tem netinho Heitor, é um foguetinho. Eu digo sempre que uma coisa que eu aprendi com os meus líderes, né, na religião, na igreja, como eu disse, eu pertenço à Igreja Metodista Vermelhada. Uma coisa que eu aprendi com um grande líder, ele dizia o seguinte: a autoridade não se exige e nem se impõe. A autoridade ela é emitida, conquistada e reconhecida. Entendeu? E isso eu procuro colocar em prática. Então a gente tem um relacionamento bom. É claro que toda família tem seus momentos diferentes, porque todo mundo tem diferença de opiniões, mas no fim acaba tudo no mesmo carinho, no mesmo calor, no mesmo afeto. E a minha esposa, né, a dona Edna, é uma guerreira. Dentro dessa minha limitação, dentro dessas minhas condições, que hoje eu dependo dela para tudo, para me levantar uma cadeira, até para levantar de um vaso, até para tomar banho, para vestir roupa. Ela tem sido minha grande ajudadora, né? Então, só tenho que agradecer a Deus também pela vida dela, porque é um braço direito e o braço esquerdo é tudo. A perna é tudo. Você é um homem forte? Sou. Não sei se bom, eu me considero forte, porque eu sempre penso positivo, sabe, Vanderlei? Eu sempre penso positivo. E uma coisa que me demonstrou é essa fase minha da doença. Agora, mesmo a gente sendo forte, existem determinados momentos que a gente enfraquece. Tem momentos em que a gente dá uma baqueada, mas eu procuro sempre ser forte. E o segredo de ser forte é o pensamento positivo. Eu gosto muito de citar um versículo bíblico que diz, quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre o espinho na carne, né? Para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, pelo qual 3 vezes orei para que o Senhor o afastasse de mim. Mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa
na fraqueza. É uma coisa que me impressionou. Uma vez eu escrevi uma mensagem de cunho religioso, uma mensagem de otimismo. Eu recebi até um convite para escrever para um jornal aí, mas não foi dentro do que eu queria, não. Mas eu pensei até em escrever um livro. Um dia eu publiquei algo na internet e a repercussão foi tanta que me impressionou. Eu fiquei impressionado, falei, gente, eu não sabia que esse negócio dava esse resultado todo. Entendeu? Tinha amigos que eu nem sabia que existiam mais, que entraram lá na página, não, você escreveu aí, o outro falando para o outro falando. E isso me entusiasmou a fazer esse trabalho que eu faço hoje na internet, né? De levar mensagens positivas para as pessoas, mensagens de otimismo. A gente fala de religião, a gente fala de Deus, mas de uma maneira bem eclética, bem abrangente, né? Sem nenhum fundamentalismo religioso, né? Então o nosso projeto é esse, é levar as mensagens de esperança dentro da realidade. Porque tem gente que fala sobre Deus com muita fantasia. Deus não é fantasia, Deus é uma realidade, né? Então nós pretendemos fazer esse trabalho, sim. Eu vou dizer para ele o seguinte: olha, pai, o senhor disse que a gente tem que ser perfeito. Eu procurei ser, eu tentei ser. Agora, o senhor viu que muitas vezes eu não consegui ser perfeito. Então eu espero que o senhor me perdoe por isso. E se eu for merecedor, né, da sua graça, eu estou aí. Contudo, faça-se a sua vontade. Porque a gente procura ser perfeito, né? E o próprio Jesus disse, sede perfeito como o vosso Pai, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E a gente tem por mania de dizer, ninguém é perfeito. E a gente até justifica os erros, né? Nós justificamos os nossos erros com esta afirmação, com essa desculpa. Mas ninguém é perfeito. Mas nós temos que procurar ser perfeitos. Claro que não vamos atingir 100% da perfeição, porque a nossa própria natureza humana, né? O nosso próprio lado homem, a nossa natureza humana, ela nos leva a desejar coisas que a gente não quer, fazer agir de maneira que a gente não gostaria de agir, enfim, praticar coisas relativas à imperfeição do homem. O próprio Jesus, na sua natureza homem, uma vez ele se irritou e desceu o chicote no pessoal lá no templo. Então a gente nunca é perfeito, mas o que eu vou dizer para o pai é isso: olha, pai, se eu não fui perfeito, o senhor me perdoe, mas eu tentei, o senhor sabe que eu tentei. Você gostaria de noticiar a cura da sua doença? Eu gostaria. Na semana passada, inclusive, eu fiquei muito feliz, eu até publiquei. Alguns médicos americanos já descobriram a causa da esclerose lateral amiotrófica, que até então a causa era desconhecida. Já descobriram que é o excesso de uma substância que o organismo produz, e controlando o excesso dessa substância, eles podem chegar até a eliminar a doença. Agora, pelas pesquisas, esse é um projeto para daqui a 2, 3, até 5 anos. Mas eu acredito piamente na cura, porque quando a medicina, quando acabam os recursos da medicina, né, ainda existe um recurso, que é Deus. E uma coisa que eu aprendi com um grande evangelista, um dos maiores pregadores do mundo, que atravessou o século, chamado Billy Graham, ele disse o seguinte: se nós adoecemos, é porque Deus permite. E se Ele permite que adoeçamos e não quer nos curar, que Ele nos ensine a aprender o que precisamos com esta experiência. E que nos ajude a
como glorificá-lo nessa situação. Então é assim que eu toco. E por isso que eu ainda pretendo anunciar a minha cura. Se ela vier, maravilha. Se não vier, paciência. Certo? Obrigado. Por nada, eu que agradeço, meu querido. Eu que agradeço.